Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Médico. Sou o Matheus, cirurgião do aparelho digestivo, o Felipe aqui também, do Papo Cirurgião, que vocês já conhecem, mas hoje é um podcast muito especial, em conjunto com a Emergência Sim. Estamos aqui com o Henrique Dalmolin, com o Vinícius Correia. Vou pedir para eles se apresentarem, para quem não conhece, conhecê-los agora. Onde que eles se formaram, o que é que fazem e do que a gente vai falar aqui. Bom, meu nome é Henrique Dalmolin, sou coordenador da clínica médica aqui na Medconf, junto com a Jaqueline. Sou reumatologista, atual preceptor da disciplina de reumatologia do HC e convivo muito, tanto com o pessoal da clínica quanto com o pessoal da Reumato. Espero que a gente faça um bom podcast e agradeço aqui a presença do Vinícius. Passo a bola então para o Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Prazer aí estar com vocês nesse podcast. Meu nome é Vinícius, fiz clínica médica no HC, fui preceptor de emergência lá no HC, depois fiz cardiologia no INCOR. Atualmente sou fellow de emergências cardiológicas lá no INCOR. Então vai ser um prazer falar de dor torácica, que é o tema que eu vejo todos os dias, Então, que eu gosto bastante. hoje é dor torácica para cirurgiões, né? Para Então, ignorantes. ignorantes no Eu falei, assunto. Vinícius, se a gente aprender isso daí, qualquer pessoa vai aprender. Então, ensina para nós. É aquela definição clássica lá de dor torácica for newbies, aquele clássico de livros americanos, a gente traz aqui para o Brasil com a Medconf. Tanto que a gente chamou o Henrique aqui para dar uma ajuda aqui, aumentar a graduação. Mas lembrar que dor torácica tem algumas causas cirúrgicas também, né? Então, vai então ter vocês uma vão hora aí poder que vai ter ajudar também. uma importância da cirurgia. Bom, bola com você aí, Então, Vinícius. beleza, vamos tentar simplificar esse tema aí, que é um tema muito difícil da gente fazer um algoritmo, fazer um passo a passo, porque se você pegar cada diretriz, né? Diretriz da ESC, diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, saiu uma diretriz nova do CHEST ano passado, sobre dor torácica, e cada uma aborda de um jeito diferente, né? Então, a gente tentou trazer aqui uma maneira mais simples, uma maneira para a gente não deixar passar nenhum detalhe. Então, quando a gente está falando de dor torácica, a gente tem que lembrar de um tripé, que é basicamente história, exame físico, né? E o eletrocardiograma. Troponina não é para todo mundo que a gente vai pedir, né? Não é todo paciente com dor torácica que a gente vai pedir troponina, só aqueles pacientes que a gente suspeitar mesmo de síndrome coronária aguda. Mas lembrando desse tripé de história, exame físico e eletro, a partir disso a gente já consegue tirar muitas coisas, as principais. Então, a primeira que a gente tem que descartar, que é a catástrofe, a pior catástrofe, é quando a gente tem uma coronária fechada, quando a gente está diante de uma síndrome coronária aguda com supradesnivelamento de ST. Nesses casos, a gente tem que sair correndo para abrir a artéria o mais rápido possível, seja com trombólise, seja com angioplastia primária, né? E como que a gente identifica esses pacientes com síndrome coronária aguda com supra de ST? A gente tem que fazer paciente que chega com dor torácica com eletro em menos de 10 minutos, né? Isso é padrão de qualidade de qualquer pronto-socorro, fazer um eletro em menos de 10 minutos. E aí, diante disso, a gente vai ter a síndrome sem supra, que é quando a gente tem uma artéria subocluída, e a síndrome com supra, quando a gente tem uma artéria fechada. Então, é muito importante a gente diferenciar essas duas entidades. Então, quem são os pacientes com síndrome com supra? É quando o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, e a gente tem vários critérios para avaliar isso. O mais conhecido é os critérios de Sgarbossa, né, que eu acho que vocês já ouviram falar, mas saíram novos critérios, que são os critérios de Barcelona, que são tem uma acurácia maior do que os critérios de Sgarbossa. Então, são os critérios que a gente utiliza atualmente. Ou quando o paciente tem supra de ST em duas ou mais derivações contíguas. Lembrando que o valor de corte para supra varia de acordo com a derivação. Então, se eu estou falando de V2 e V3, esse valor é acima de 2,5 para pacientes homens abaixo de 40 anos, acima de 2 milímetros para pacientes homens acima de 40 anos e acima de 1,5 milímetro para mulheres. Quando eu estou falando de outras derivações, esse corte cai para 1 milímetro, e quando eu estou falando de V3R, V4R, V7 e V8, esse corte cai para meio milímetro. Isso é importante porque muda completamente a definição de síndrome coronária aguda com supra de ST. A maioria das pessoas acaba simplificando e colocando 1 milímetro para todo mundo, mas a gente tem que lembrar que nas derivações V2 e V3, principalmente, isso muda, né? E a síndrome sem supra é aquele paciente que tem um eletro normal ou com alterações de repolarização. Então, lembrando que se o cara chega com uma dor torácica anginosa ali para você no pronto-socorro,
Você desconfiou de coronária aguda e tem um eletro normal, a gente não descarta síndrome coronária aguda. A gente tem que sempre lembrar que pode ser uma síndrome sem supra de ST. Mas, como a gente estava falando, né, tem que descartar a principal catástrofe, que é a coronária fechada. Quando a gente está falando de coronária fechada, e o paciente está com uma dor a menos de 12 horas, a gente tem que tentar abrir o mais rápido possível a artéria desse paciente. Lembrando que quando a dor está acima de 12 horas, é uma longa discussão, que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que focar em abrir a artéria principalmente desse paciente com menos de 12 horas de dor. Então, ele pode chegar no pronto-socorro via ambulância ou procurar mesmo espontaneamente o pronto-socorro que não tenha angioplastia primária, então um centro sem hemodinâmica. Se ele chega nesse centro sem hemodinâmica, nesse centro, seja na ambulância ou no centro, ele tem que fazer um eletro em menos de 10 minutos. E se a gente detectar um eletro com supra de ST, a gente tem que fazer uma pergunta. Eu consigo garantir que esse paciente faça uma angioplastia em menos de 10 minutos, em menos de 120 minutos? O que eu quero dizer com isso? O tempo de eu olhar o eletro e esse paciente está no centro com hemodinâmica, né? Lá no centro com cateterismo, com a artéria aberta, é menos de 120 minutos. Se eu conseguir esse tempo, garantir esse tempo com menos de 120 minutos, eu mando esse paciente imediatamente para um centro com angioplastia primária. E ele chegando lá, o tempo ideal para ser reperfundido é em menos de 90 minutos. Agora, eu não consigo garantir esse tempo, que é a nossa realidade, né? A realidade de São Paulo, se a realidade de São Paulo já é assim, a maioria dos lugares acredito que também seja assim, né? Um exemplo clássico é o pronto-socorro da Lapa, né? Eu já trabalhei lá durante a preceptoria de emergência, com os internos, e a referência era o INCOR. Então a gente nunca conseguia garantir esse tempo de transferência em menos de 120 minutos. Então, o que a gente fazia? Trombolizava o paciente na sala de emergência. A gente não pode ter medo de trombolizar. Eu lembro que quando eu era recém-formado, né? Eu morria de medo de pegar um infarto com supra. Falei, meu, vou ter que trombolizar alguém, pelo amor de Deus. E a gente trombolizava no INCOR. Quando fui interno para ser INCOR, eu trombolizei. No HU eu trombolizei, no INCOR levava pro cateterismo, que tinha disponível, né? Olha aqui. E aí eu tava um dia no plantão, numa UPA, Zona Leste, assim, perdido. Chegou um cara com infarto com supra. Falei, meu, você não acredita com infarto com supra. Aí eu mandei pro meu preceptor da cardio, infarto com supra. E agora? Aí trombolizei o cara, meu. Trombolizei, com medo do cara ter um AVC lá, não sei o que, mas foi tudo certo. Graças a Deus o cara viveu. E uma coisa interessante que dá pra gente pensar aqui é, a gente tem esse delay, a gente tem esse atraso em São Paulo. A gente tá falando da maior megalópole da América Latina. A gente tem um atraso que não chega o paciente estar exatamente dentro da sala de angioplastia em 120 minutos. Agora veja o que é assistência ao paciente com uma síndrome coronariana aguda com supra nos interiores do Brasil. O que é assistência? Teoricamente, o que a gente consegue, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que é esse paciente chegar em 120 minutos, se a gente não consegue em São Paulo, como é que é no interior? Então aqui eu tento contextualizar para quem está ouvindo aqui com a gente, né? Muito importante a gente considerar que a assistência ao infarto no Brasil pode melhorar. Então, a gente pode utilizar esse podcast também como uma forma de conscientização, né? Bem interessante também, né, Vinícius, trazer esse ponto aqui pra gente. Assim, eu acredito que tem lugares no interior bem estruturados, inclusive com menos estrutura, mas não tem a questão do trânsito, que é o que tem em São Paulo, né? Isso pesa muito mesmo, né? E também os centros muito lotados, muitos casos. O INCOR é muito lotado, né? Tem bastante caso lá, drena para uma região enorme. Então, acredito que em alguns centros, né, mesmo no interior, acabam, às vezes, tendo conseguindo atingir essa meta até um pouco melhor do que em São Paulo, né? Em alguns desses centros aqui que a gente tem esse trânsito, do trânsito, da superlotação e tal. Mas é algo de se pensar mesmo. E a trombólise, né, como vocês falaram, dá medo, mas o que a gente tem que lembrar cheque as contraindicações. Exato. Não podemos esquecer. E eu não sei de cor. Eu sempre pego a listinha de contraindicação e checo uma por uma. Se a gente tentar decorar, a gente vai esquecer, né? Porque é muita contraindicação que a gente tem que checar. Então, o que eu recomendo é sempre olhar e fazer tipo um checklist com o paciente para a gente não esquecer de nada antes de trombolizar. Minha sugestão até é quem fez o ACLS é um curso que está no Brasil inteiro, lá no folheto que a gente guarda no bolso do ACLS tem lá
exatamente quais são as contraindicações da trombólise química. Então é interessante, ó. Fica a sugestão, deixa lá na mochila guardada. Sim. Uma ótima sugestão. Lá é bem explicativo, né? O folhetinho do CDS. Bom, mas vamos supor que o paciente não tivesse nenhuma contraindicação à trombólise, a gente decidiu trombolizar esse paciente porque a gente não conseguiria garantir uma transferência em até 120 minutos por cento com hemodinâmica. E aí, o que a gente faz? Tromboliza, e o tempo ideal para ser trombolizado, ou seja, o tempo porta-agulha, caiu para menos de 10 minutos na nova diretriz da ESC. Então, esses tempos estão ficando cada vez menores, né? Esses tempos de excelência que a gente fala para garantir uma reperfusão mais rápida. Então, a gente faz o bolus de trombolítico, né? Se for tenecteplase, é bolus único. Se for alteplase, a gente faz o bolus, depois deixa a manutenção. Streptokinase a gente quase não utiliza, né? É a que a gente tem, é o trombolítico que tem menor eficácia comparado aos demais. Então a gente tenta usar sempre alteplase ou tenecteplase. A gente fez o bolus e manda o cara, põe o cara na ambulância e já transfere. Tá? Se for alteplase, deixa correndo lá e manda o cara na ambulância num centro que tem hemodinâmica. E aí dali 1 hora a 90 minutos, você vai ver se o cara tem critérios de reperfusão. E quais são esses critérios? Principalmente melhora da dor e redução do supro em pelo menos 50%. Aquele negócio de pico precoce de marcador, arritmia de reperfusão, isso daí são critérios secundários. O que a gente segue mesmo é melhora da dor e diminuição do supro em pelo menos 50%. Teve critérios de reperfusão ou não? Aí que a gente avalia, depois de 60 a 90 minutos. Se o paciente não tiver critérios de reperfusão, de continuar com dor ou continuar com baita supra lá, a gente tem que mandar o cara para o CAT imediatamente. Então, é o que a gente chama de angioplastia de resgate. Já não é mais angioplastia primária, porque a gente não conseguiu garantir aí angioplastia logo de cara e a gente fez a trombólise antes. Mas se o paciente reperfundiu, aí, mesmo assim, ele tem que ir para o CAT, porque a gente tem que ver a anatomia dele, a gente tem que ver o que fechou da artéria, tratar percutâneo ou até mesmo por cirurgia, tem que estudar a anatomia desse cara. E aí, a gente vai fazer angioplastia de rotina de 2 a 24 horas. Então, você tem até 24 horas para fazer essa angioplastia pós-trombólise com critério de reperfusão. Então, esses são os tempos-chave. Mas, tem aquele paciente que vai direto para um centro com hemodinâmica. Se ele for direto para o centro com hemodinâmica, nesse centro também tem que fazer um eletro em menos de 10 minutos, fazer o diagnóstico de infarto com supra, e a partir desse diagnóstico, a gente manda o cara para angioplastia primária, e o tempo que a gente tem que garantir a reperfusão desse paciente no centro com angioplastia é menos de 60 minutos, tá? Então esses são os tempos chaves adaptados aí da diretriz da ESC, beleza? Então beleza, falamos aí da principal catástrofe, que é a síndrome com supra de ST. E quais são as outras 6 catástrofes? Então é quando o paciente ele não tem supra de ST ou não tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, né? Aí a gente vai descartar as outras 6 catástrofes, que é o que mata o paciente com dor torácica no pronto-socorro, né? Então a gente tem que sempre lembrar dessas 6. Então a síndrome coronária aguda sem supra de ST, secção aguda de aorta, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e rotura esofágica, né? E o que vai me ajudar a diferenciar uma entidade de outra? Esse tripé que eu falei, história, exame físico e eletro. Então, o que vai falar a favor, por exemplo, de ser uma síndrome sem supra de ST? Então, aquele paciente que chega com uma dor anginosa. O que é uma dor anginosa? Aquela dor que todo mundo está cansado de saber. Uma dor em queimação, em aperto, na região precordial, que tem radiação para membros superiores, ou para os dois, ou para o esquerdo, ou para o direito, ou para a mandíbula. Lembrando que dor que começa acima da mandíbula e dor que vai abaixo do apêndice tifoide, começa abaixo do apêndice tifoide, dificilmente é dor anginosa. Então essa é uma dica legal. Aquela dor que é precordial e irradia para a mandíbula, para membros superiores, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre de uma dor anginosa. E que melhora com repouso ou nitrato e que piora com esforço, né? Então isso é a dor anginosa típica. E o eletro vai ter alterações isquêmicas ou pode ser um eletro normal. O que é um eletro com alteração isquêmica? Infra de ST, inversão de onda T, mas pode ser um eletro normal. Isso é importante porque mesmo quando você está desconfiando de uma dor torácica, fez o eletro, está normal, eu já vi muita gente no plantão de pronto-socorro falar, não, se o eletro está normal, pode ir embora, né? Mas na verdade não, a gente tem que tentar, tem que lembrar que pode ser uma síndrome sem supra e a gente vai precisar estratificar esse paciente melhor. E a dissecção de aorta, como que a gente pensa?
Então é aquele cara que tem fatores de risco, né? A gente vai falar desse score ADDRS depois, que é um score que ajuda bastante a gente a estratificar os pacientes em riscos, né? De ter dissecção de aorta. Então avalia basicamente fatores de risco para dissecção de aorta. Uma grande maioria dos pacientes são hipertensos e eles chegam com uma dor extremamente forte, uma dor lancinante, uma dor cortante, que grande parte das vezes irradia para o dorso, né? Então, pode irradiar também para membros inferiores, principalmente dissecção de aorta descendente, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso também. Tem alteração de pulso, de pressão, e o raio-x de tórax, em 60% dos casos, mostra um alargamento de mediastino, tá? Então, é algo que a gente sempre tem que procurar também no exame físico e também nos exames complementares. Diz que nos protocolos da torácica tem aferir pressão nos 4 membros, né? Então você pode buscar indícios de dissecção, né? Isso daí está em todos os protocolos, só que na prática, Não isso é um exato. pouco difícil. O que eu faço? O que eu recomendo, né? braços, né? Medir nos dois braços, mas palpar o pulso nos 4 membros. Isso dá para fazer rápido na sala de emergência. E tentar ver se tem diferença de pulso e diferença de pressão. Mas temos que lembrar também que a diferença de pressão ou de pulso acontece em 30% só dos casos de dissecção de aorta. Então, mesmo que o cara não tenha alteração de pulso ou de pressão, se você está suspeitando de dissecção de aorta, continue investigando. Porque só 30% tem, né? Ô Vinícius, e em relação à dissecção de aorta, né? Eu sempre lembro da época que eu também fazia clínica, né? Não que eu fazia clínica médica, mas que eu clinicava como médico. Tem a questão de que mesmo a dissecção de aorta pode ter um supra, né? Não tem isso? Pode se rolar com supra e aí você não pode trombolizar o paciente, porque senão você vai levar o paciente para o caixão. Comenta um pouquinho aí pro pessoal. Então, quando a gente tem uma dissecção de aorta, a gente tem que lembrar das complicações que ela pode ter. Depende para onde disseca. Se ela disseca para baixo, pode ter injúria renal aguda, né, por dissecção das artérias renais, pode ter isquemia de membros inferiores. Eu já peguei paciente assim, que chegou com uma baita dor torácica e falando que não estava sentindo os membros inferiores. O que é isso? Pega uma artéria que chama Dankiewicz, que irriga a medula, e aí, se faz uma isquemia dessa artéria, causa uma paraplegia. Artéria de Adamkiewicz, né? Isso aí mesmo, Adamkiewicz. Qualquer epônimo, o Matheus sabe. Rei dos epônimos. Tá bom. Top. Só que se dissecar para cima, ferrou, né? O que pode causar de complicações? Tamponamento cardíaco, pode causar uma insuficiência aórtica aguda. Então, esses pacientes com dor torácica, a gente tem que procurar principalmente 2 sopros. Sopro de insuficiência aórtica aguda, né, que é aquele sopro diastólico, né, que a gente vai auscultar em borde senar esquerda, em focos aórticos, acessório também. E também sopro de insuficiência mitral aguda, nos casos de isquemia. Né? O infarto, ele pode, principalmente de coronária direita, pode causar uma isquemia de músculo papilar. Isso pode levar a uma insuficiência mitral aguda. Né? Então, esses 2 sopros a gente sempre procura, de IAO, no caso de dissecção, e insuficiência mitral aguda, no caso de isquemia. E aí, outra complicação da dissecção de aorta é a dissecção de coronária direita, que é a primeira artéria, a mais alta que sai ali da aorta. Então, pode dissecar a coronária direita e causar um infarto com supra de parede inferior. E esses casos são catastróficos, né? São bem complicados de tratar, a gente não pode... D2, D3 AVF? D2, D3 AVF, e vai ter um suprão lá, né? Então a gente sempre tem que pedir essas derivações. Mas é só fazer inferiores. morfina que melhora, né? Então, a morfina, para esses casos, né? Aí vocês me complicam, né? Assim, o nitrato é extremamente Eu lembrei daquele contraindicado. vídeo, né? Tem um vídeo dos 300 que o cara fala... É um meme que tem, que o cara fala, não, faz morfina e tal, e o outro vai dar um chute no cara. Uhum. Eu não vi esse vídeo. Vamos Mas, colocar assim, na descrição aí, prepara aí. Mas qual que é o problema? Nesses casos, a gente não pode usar nitrato de jeito nenhum. É contraindicado quando a gente tem infarto de VD, né? De parede inferior, né? Porque pode causar choque, né? Por conta do mecanismo do infarto. Agora, morfina, muitas vezes, às vezes é a única coisa que nos resta de opção para controlar a dor do cara. Então, é uma contraindicação relativa. Qual que é o problema da morfina na síndrome coronariana aguda como um todo, assim?
ela diminui a absorção dos antiplaquetários, principalmente do clopidogrel. Então, ela não é mais o analgésico de primeira escolha. Só que na dissecção de aorta, você não vai dar antiplaquetário, né? Então, tem a questão também de ser um venodilatadora, tal, poder causar hipotensão, mas às vezes é a única coisa que resta para a gente controlar a dor. Então, às vezes a gente tem que fazer mesmo, mas em doses pequenas. Se for fazer, 2 miligramas, reavalia. E no caso da dissecção de aorta, tem que correr para operar o cara, né? E controlar duplo produto. É a principal coisa, né? Controlar a frequência, controlar a pressão. E se o cara tiver o ramo de dor na sua frente, paciência. Às vezes a gente paga o preço aí de dar morfina para esses casos, né? Mas é um caso bem específico, né? Dissecção de aorta com supra de parede inferior, né? Dissecção de coronária direita. Beleza. E aí temos a terceira catástrofe, que é o TEP, que vai ser uma dor pleurítica, ventilatória dependente, e a gente quase sempre tem uma dispneia súbita, uma dessaturação que não está sendo explicada por mais nenhuma outra coisa. E a gente vai usar os critérios de Wells, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, né? Também tem os critérios de Genebra, que podem ser utilizados também, mas eu acho o Wells um pouquinho mais simples do que os de Genebra, né? E aí tem as outras 3 causas, o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e rotura esofágica, que são menos comuns, né? E aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho aí, Matheus, do pneumotórax hipertensivo, da rotura esofágica, e eu falo um pouquinho do tamponamento cardíaco. Legal. O pneumotórax hipertensivo, a gente já atendeu alguns na prática, assim, né? Principalmente pós-traumático, então tem que lembrar aqueles pacientes chocados pós-trauma, então traumas de alta energia cinética. E aí o paciente tem um choque obstrutivo, né? Porque o ar está comprimindo ali todo o mediastino. E aí tem que lembrar o paciente chocado com bolhas diminuídas. Que a TLS mudou, né? Então ele orienta agora a fazer uma descompressão torácica, inclusive, né? Antes a gente passava o gel. Se você não tiver, se for demorar muito, você pode passar o gel como ponte, inclusive. Você pode fazer direto, chama finger thoracostomy, né? Descompressão Já no ponto da drenagem ali, no quinto espaço. mesmo. Mas é uma urgência. Tem paciente que morre, né? No tórax hipertensivo, se você não identificar. E o exame físico, né? Ver uma turgência jugular, bolhas diminuídas, paciente chocado, fechou. O diagnóstico. E o pneumotórax espontâneo, que aí também pode simular. Aí é o que você colocou no slide, que é os pacientes mais longilíneos, né? Aqueles pacientes que têm bolhas no ápice do pulmão. E aí ele começa a ter dor, uma dor pleurítica e ventilatória dependente também. Inclusive, outro dia, um amigo meu de infância, tava em Fortaleza, mandou mensagem para mim: meu irmão tá com um pouco de dor aqui, ventilatório dependente, você tá respirando, tá doendo. Não é médico, né? Eu falei, sim, baixa probabilidade, mas pode ser um pneumotórax espontâneo. Ele, você acha melhor ir no médico? Acho melhor ir no médico. Ele ia viajar nesse dia, né? Não pode ter alteração de pressão. Aí ele, tá bom, a gente vai ver aqui que vai fazer. Falei, pelo menos o raio-x, né? Não foram, obviamente, né? Viajaram, veio pra cá, chegou aqui, continuou com dor ventilatória dependente, foi no hospital, era um pneumo espontâneo, graças a Deus, no avião, não teve nenhuma alteração de pressão muito abrupta, o cara ficou bem, mas não pode, né? Então é uma contraindicação viajar com um pneumo espontâneo, que pode piorar e virar um pneumo hipertensivo, o cara tem uma complicação no avião. Então é isso. E a rotura esofágica, a gente acaba vendo com uma certa frequência, a gente da cirurgia. Espontânea é muito difícil, tem a síndrome de Borrhave, né? O paciente com muitos vômitos, o cara teve alguma libação alcoólica. Mas principalmente pós-procedimentos, né? Então, pós-dilatação, pacientes com mega-esôfago, a gente vê com bastante frequência. Ou tem alguma lesão precoce, fez um SD do esôfago, acaba rompendo a parede. Mas normalmente é de tratamento conservador. Se identificou, atualmente tem curativa a vácuo que a gente usa bastante com frequência altíssima. Se tiver alguma coleção, a gente pode drenar, antibioterapia, passa uma sonda, deixa o paciente de jejum até cicatrizar essa perfuração. O risco da perfuração principal é mediastinite. Então, se a perfuração for mais alta, alguma coisa, o paciente pode evoluir com uma mediastinite extremamente grave. Então, tem até 50% de mortalidade quando você vai levantar a literatura, mediastinite. Mas é basicamente isso, que é completar. Tem também, né, no raio-x você consegue ver, né, pneumomediastino, derrame pleural, né, Isso também, mesmo. né?
Isso mesmo. E no caso de pneu hipertensivo, uma coisa que o pessoal às vezes fala, não, pedir um raio-x, né? Não, Diagnóstico pneumo clínico, é né? clínico. É, É clínico, é o erro então. clássico, né? Tomografia. Não Pra ver deve- aquela tomografia linda. o raio-x com pneumotórax não deveria existir, né? Hipertensivo. O hipertensivo. Não deveria existir, exatamente. Então, isso aí que vocês explicaram, né, da turgência jugular, né, e geralmente desvio de traqueia também, né. Sim. E aí isso ajuda até a diferenciar do tamponamento cardíaco, que o paciente pode ter também turgência jugular, porém não tem desvio de traqueia e tem as bolhas abafadas também. E esse paciente vai chegar também em choque e tal. O diagnóstico do tamponamento também é clínico, né. Lógico, agora que a gente tem ultrassom point of care, isso ajuda muito, né, a gente. Isso você coloca ali uma janela subcostal, você já consegue ver o paciente com derrame extenso ali, fazendo restrição de VD, né? Que é o sinal mais específico para tamponamento. E aí as causas estão associadas a trauma, né? Mas também a pericardite prévia. O paciente pode ter uma pericardite purulenta, por exemplo, que evolui rapidamente. Uma pericardite viral que evoluiu mal também, e pode levar a tamponamento, né? Mas beleza, então a gente tem que pensar nisso e a gente tem os exames complementares na nossa mão que a gente vai pedir para o paciente ali com doutorado, que vai ajudar a gente, além da história do exame físico, a identificar esses pacientes. Então, quando estou pensando em síndrome coronária aguda, eu tenho a mínima suspeita que essa dor seja anginosa, eu vou pedir uma troponina, tá? É obrigatório. Vai pedir CKMB? Sabe que a CKMB hoje em dia tem pouco espaço, né? Ela só é útil para quando a gente tem uma troponina convencional. Quando a gente não tem a troponina ultrassensível, aí ela sim tem algum papel. Mas a gente sabe que a troponina é muito mais sensível, muito mais específica que a CKMB. Então, se você tem troponina ultrassensível no seu serviço, não precisa gastar dinheiro com CKMB, né? Agora, Tem que seriar a troponina ainda? tem. A gente seria, e tem vários protocolos de seriar a troponina. Então, o que eu oriento é sempre você, chegou no seu plantão, no hospital que você vai trabalhar, checa qual que é o kit da troponina e vê qual que é o protocolo naquele hospital, porque cada kit de troponina tem um protocolo específico. Então, tem kits em que a gente faz 0 em 1 hora, tem kits que a gente faz 0 em 2 horas, e tem kits que a gente faz 0 em 3 horas, né? Então, isso depende muito do kit que você tem no seu hospital. Os protocolos que você consegue mandar o paciente mais rápido para casa, 0,1 e 0,2 horas, que é o que a ESC recomenda, né? Então é muito bom esses protocolos, porque em 1 hora você já consegue descartar que o paciente está tendo um infarto sem supra de ST, né? Lógico, isso não se aplica para síndrome com supra, né? Síndrome com supra você pede a troponina, mas com fator prognóstico e não para tomar decisão, né? Na minha época, era só 0,3 horas que tinha. Os caras estão ficando velhos aí, né? As coisas, o cardio é muito rápido, as coisas evoluem muito rápido, né? E se você tem, e o que acontece, a nossa realidade ainda, para adaptar a realidade da maioria das pessoas, é não ter a tropa ultrassensível no serviço. E aí, não tendo a tropa ultrassensível, a gente usa a convencional, que a gente vai fazer 0, 3, 6, e aí você ficar na dúvida ainda 9 horas, né? Então, e se você tem a tropa convencional, e vale a pena também você dosar CKMB, né? De maneira geral. Mas se fosse falar da tropa, a gente ia ficar aqui 1 hora falando só de troponina, que é bastante coisa. Mas a gente tem que lembrar das outras catástrofes, né? Não esquecer, porque às vezes o que acontece? O pessoal lembra só de coronária e esquece do resto, né? Então, se você pensou que tem alguma possibilidade de CTEP, alguma possibilidade de secção de aorta, o dedímero ajuda muito. Em ambas as patologias, você tem uma baixa probabilidade de pré-teste, o dedímero ajuda a excluir, tem um alto valor preditivo negativo para dissecção e para TEP, né? E o eco e a angiotomo também auxiliam nas duas doenças, tanto no TEP quanto na dissecção de aorta. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente escolhe dedímero, quando a gente escolhe angiotomo. E nos outros diagnósticos diferenciais, eu coloquei raio-x de tórax aí no pneumo hipertensivo, porém a gente sabe que o pneumo hipertensivo a gente não precisa do raio-x para fazer o diagnóstico, sim, clínico. E o POCUS, se você tiver ali muito fácil, você já pode passar ali rapidão, e isso também ajuda no diagnóstico, né? O eco para tamponamento também ajuda muito, e para ruptura esofágica, o raio-x, né, e a tomo de tórax são exames que vão ajudar a gente nesse diagnóstico diferencial. Beleza, então
pensei nesse tripé, história, exame físico e eletro, e nos exames complementares que podem auxiliar em uma doença ou outra, de acordo com a minha suspeita clínica. Vamos comentar um pouquinho de qual que é o algoritmo de decisão para cada uma dessas 6 catástrofes. Então, se eu estou pensando em síndrome sem supra de ST, o que a diretriz brasileira... antes disso, né? Se eu descartei todas essas doenças, essas 6 catástrofes, eu tenho que procurar causas menos graves, né? Que são pericardite, pneumonia, costocondrite, que são coisas que aparecem com frequência para a gente no pronto-socorro. Então, descartei essas 6 catástrofes e também a artéria fechada. Eu vou procurar essas outras coisas. Então, por exemplo, pericardite é um eletro com supradifuso de ST com infra de PR, paciente com uma dor que piora ao deitar, melhora quando fica reclinado para frente. A pneumonia, às vezes o paciente só tem dor torácica. Você faz um raio-x de tórax e vê lá uma consolidação. Isso pode estar explicando a dor do paciente. Costocondrite é clássico. Você palpa ali o tórax e o paciente sente dor à palpação. Dor reprodutiva à palpação fala muito contra ser uma dor anginosa. Fala muito a favor de ser uma costocondrite. Dor que você localiza com o dedo, né? Também. Fala contra a origem cardíaca. Que piora com movimentação, né? Tipo, nessa posição do meu braço a dor fica pior, nessa posição melhor. Isso fala contra também. E a herpes zoster, não esquecer de despir, né, o tórax do paciente, porque às vezes tem uma lesãozinha lá escondida que ninguém viu, né? É clássico de questão de prova. Né? Clássico. Questão multimídia, prova. Já atendi uma costocondrite. Já entendeu? Já atendi. É comum, né? Síndrome de... Tietze. Tava guardando o epônimo ali. Na manga. Boa. Bom, então... Era uma jovem, procurou lá com dor. O pavô tava doendo. Faz diagnóstico diferencial com causas reumatológicas, tá? Entesite, principalmente, Aí, né? manda ver. Só pra gente lembrar. Inclusive, coincidência, essa semana, tá? Uma artrite reativa. Caso de hospital mesmo, hospital privado aqui em São Paulo. Uma artrite reativa, que a queixa principal, além da oligoartrite de padrão assimétrico, era justamente dor torácica. E quando você vai palpar a dor torácica, era costocondrite. Tanto é que lá na espondilite anquilosante, quando a gente vai fazer o nosso parâmetro de avaliação de ênteses, a primeira e a 7ª costocondral pontuam. Só pra gente lembrar do acometimento, então, relacionado principalmente às espondiloartrites, que podem ser causas, inclusive, de costocondrites, né? E lembrar da síndrome de Tietze, que é o diagnóstico diferencial principal. Olha, eu nunca ia pensar na espondilite anquilosante, agora vai entrar no meu rol de diagnóstico diferencial. Só reforçando, muito bom. Coincidencíssima, tá? Uma coincidência muito grande. Uma artrite reativa, que ela tá dentro do grupo das espondiloartrites, né? Fazendo um padrão de entesite, causando costocondrite. Diagnóstico diferencial difícil aí, mas que deu certo, tá? O paciente tratou e melhorou. Anti-inflamatório, tá? Anti-inflamatório. Terapêutico. A dor torácica é um compêndio de causas Legal, aí. hein? Ainda bem que a gente chamou o Henrique. Exatamente. O diagnóstico diferencial que foge do habitual entre o reumato, né? Mas voltando às causas mais comuns das catástrofes, né? Como que a gente avalia? Então, cada uma dessas causas, né, tem um algoritmo de decisão específico. Então, se a minha dor tá me convencendo mais a uma síndrome coronária aguda, eu vou fazer todo o algoritmo de decisão baseado na síndrome coronária aguda. E se eu estou fazendo esse algoritmo de decisão, eu não estou falando de supra, porque se for supra, o cara já entrou naquele algoritmo de decisão para como eu vou abrir a artéria, se vai ser angioplastia ou trombose. Aqui eu estou falando de síndrome sem supra. E aí, qual que é o algoritmo de decisão proposto pela diretriz brasileira de cardiologia? Então, toda síndrome sem supra, síndrome coronária aguda sem supra suspeita, né? Eletro, história, exame físico, como a gente já falou, só que entra aqui a troponina. A troponina é obrigatória e, de preferência, a troponina ultrassensível, tá? E aí a gente vai ter que estratificar esse paciente em estratos de risco de gravidade e também de probabilidade pré-teste desse cara ter uma síndrome coronária aguda, né? Então, quem são os caras que eu tenho certeza, alta probabilidade de pré-teste, e os caras mais graves que eu tenho que estratificar de maneira mais agressiva, né? Quem são esses pacientes? Então, paciente que está com uma angina refratária, ou seja, eu estou fazendo tridil ali na sala de emergência, o cara não melhora, estou aumentando o tridil, o cara não melhora.
abri mão ali, fiz uma morfininha, que não é o ideal a gente fazer, o cara não melhora. Imagina, refratário. Tem que abrir, tem que ir pro cateterismo ver o que está acontecendo, tá? Instabilidade elétrica ou hemodinâmica. Então, aquele cara que está fazendo TV atrás de TV, taquicardia ventricular, ou faz uma fibrilação ventricular, ou aqueles pacientes que estão em choque, né? Choque hemodinâmico, ou que chegam para a gente com edema agudo de pulmão. Então, você vai lá, examina, está com estertorando até ápice. Esses pacientes são de altíssimo risco, né? Ou quando o paciente tem um supra de ST transitório. O cara tem dor, você faz o eletro, tá tem um supra de ST, aí o cara passa a dor, volta pro padrão sem supra. Isso a gente não trata como supra de ST. É uma síndrome sem supra com alteração dinâmica. Esse paciente, todos esses que eu falei, são pacientes de muito alto risco. O que a gente tem que fazer para esses pacientes? CAT imediato em até 2 horas. A gente tem até 2 horas para fazer o cateterismo desses pacientes, tá? E aí no cateterismo a gente vai ver o que está acontecendo com a coronária do paciente, beleza? Agora vamos para o outro extremo. É um paciente que tem uma história que não me convence tanto, tem um eletro normal e tem uma troponina ultrassensível abaixo do valor de referência. O que é esse valor de referência? Cada kit vai ter o seu valor de referência. É o percentil 99. Então você tem que ver onde você está trabalhando, ver qual que é o valor de referência, o percentil 99. E se a tropo está abaixo desse valor e a dor torácica se iniciou acima de 3 a 6 horas, isso varia de kit para kit, né? Então, ou seja, já tem uma dor que está durando pelo menos 3 horas e a tropo, uma dosagem apenas ultrassensível, já está abaixo do valor de corte, eu consigo excluir a síndrome coronária aguda, mas eu tenho que fazer um score que chama Score Heart, né? Como que é esse score? Esse score, ele ajuda, né? Pela diretriz da SBC, eles recomendam utilizar isso para estratificar o risco dos pacientes com síndrome coronária aguda sem supra. E auxilia também a gente a avaliar alta precoce, principalmente nesses pacientes que eu falei, que a gente tem uma dor que não convence muito, um eletro normal e uma tropo ultrassensível abaixo do percentil 99, aí a gente faz o Heart. O que é o Heart? Ele é um score que a gente não precisa decorar, também tem vários aplicativos, mas avalia principalmente a história, se te convence ou não ser uma dor anginosa, se o eletro tem ou não alterações isquêmicas, e como são essas alterações isquêmicas, a idade do paciente, fatores de risco cardiovascular, então se o paciente tem hipertenso, diabético, já teve doença coronariana aguda, tem doença arterial coronária prévia, tabagista, então, os fatores de risco clássicos a gente já está acostumado, né? E a troponina, o quanto essa troponina está aumentada, porque quanto maior a elevação da troponina, maior é a chance de eu ter um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, eu vou avaliar tudo isso, todos esses fatores, eu vou jogar na minha calculadora. O que eu recomendo? Baixem no celular de vocês o MDCalc ou qualquer outro calculadora aí para vocês terem acesso a vários scores na medicina, e dentre esses scores o Heart é um score que ajuda bastante. Você joga lá na calculadora, não precisa decorar. Se esse Heart for menor ou igual a 3, eu tenho pacientes de baixo risco, ou seja, pacientes que têm baixo risco de ter eventos cardiovasculares em 6 meses, em 6 semanas, desculpa. E aí, se esse paciente tiver um score de Heart menor que igual a 3, sem dor, e eu escolhi outros diagnósticos diferenciais para dor torácica, manda esse cara para casa com segurança. Lógico, com retorno ambulatorial para investigar essa dor ambulatorialmente. Mas esse paciente com uma dosagem de troponina apenas, eu consigo mandar esse cara para casa. Isso é muito legal. Mesmo o exame indicando uma coisa, o exame indicando de alta, mas me parece nesse caso aí que a clínica é soberana, né? Especificamente aí, né? Não em todos os casos, né? Mas nesse caso específico. A clínica é sempre soberana. Então, Fala aí, não vou brigar que tá 2 contra 2 aqui, né? Detalhe, hein? Que Mas é interessante ver, porque o robô daria alta, né? Troponina baixa, mas aquela questão, o jeitão do paciente, ele já infartou 3 vezes, é obeso, tem aquele jeitão que dá medo. Não, vamos observar mais um pouco, né? Antes de liberar. Com certeza. Às vezes, assim, isso aqui é um algoritmo proposto, mas tem muitos pacientes que fogem do algoritmo, né? Então, você tem que avaliar. Fator de risco é uma coisa muito importante. Então, o cara que já é triarterial, o
cara já foi revascularizado prévio e falou assim, ó, doutor, essa dor aqui tá igual a dor do meu infarto que eu tive há 10 anos atrás. Mas aí você joga ele no algoritmo aí, dá baixo risco e tal, e aí o que que você faz? Com certeza eu vou pedir uma outra tropa para esse paciente. Talvez mesmo com 2 dosagens de tropa eu vou avaliar se eu não faço um CAT, né? Porque pode ser uma angina instável de alto risco. Então, assim, tem pacientes que fogem do algoritmo, né? Que a gente tem que avaliar caso a caso. O algoritmo é um guia, né? Pra gente ter em mãos aí para divulgar uma informação e as pessoas conseguirem sistematizar a sua avaliação mundo afora, né? Mas dentro de centros especializados, a gente sempre individualiza, né? Caso a caso. Boa. Beleza, então, se o paciente não cai nesses 2 extremos, ele vai cair na miúca, que são os pacientes que têm, ou por um lado, um eletrocardiograma normal e uma tropo abaixo do percentil 99, porém, uma dor que iniciou muito precoce, menos de 3 a 6 horas, então, com uma dosagem de tropo, eu não fico seguro de mandar esse cara para casa. Ou um cara que tem um eletro normal, né, com alguma alteração isquêmica, ou uma tropo já logo de cara acima do percentil 99, né? É o que eu tenho que fazer para esses pacientes. Então, repetir uma tropa. E aí, quando que eu vou repetir uma tropa? Em 1 hora, 2 horas, 3 horas? Isso vai depender do seu kit que você tem no seu serviço. Então, sempre quando você vai começar a trabalhar em algum lugar, cheque o valor de referência da tropa, cheque qual que é a tropa, se é ultrassensível ou não, e qual que é o protocolo do local. Eu vou repetir em 0 em 1, 0,2, 0,3 horas? Isso depende da troponina que você tem. Beleza. Mas repetir a tropa, o que é importante? Eu tenho que olhar se fez curva ou não. Quanto que é uma curva de troponina? Opinião de especialista total, que está na definição, na 4ª definição de infarto da ESC, que é uma variação de 20% entre uma dosagem e outra. Só que isso é opinião de especialista total, não é baseado em evidências robustas, não, tá? Mas se o paciente não tem essa variação significativa entre uma dosagem e outra, ele cai naquele algoritmo de avaliar o heart, e se esse heart estiver menor ou igual a 3, eu posso avaliar alta com retorno ambulatorial precoce. Mas, se o paciente curvar a tropo, seja na minha via em que ele tenha uma primeira tropo negativa, ou na segunda via em que meu paciente já tem uma tropo alterada e ele curvou a tropo, esse paciente eu não tenho dúvida que eu vou fazer um cateterismo. E se eu tenho tropo positiva, o cateterismo tem que ser em até 24 horas, tá? Que é um paciente de alto risco, tá? E esse paciente vai ficar internado até ser estratificado. Agora, se eu tenho um paciente com uma tropa inicialmente elevada, só que eu repeti a tropa e essa tropa não curvou, esse paciente, por ter tropa elevada, ele já é um paciente mais risco, porque ele tem maior mortalidade por ter uma troponina elevada. A troponina é marcador de risco cardiovascular. Mas para eu chamar de infarto, eu tenho que ter curva. Então o que eu vou fazer para esses pacientes que não curvam a tropa entre uma dosagem e outra? Eu vou repetir outra tropa em 3 a 6 horas, mas eu também posso fazer um ecocardiograma. Por quê? Porque para ser infarto eu preciso ter uma tropo que curva associada a um quadro clínico que me convence, uma dor que convence, um eletro com alteração isquêmica, ou um eco com alteração segmentar, ou um cateterismo que tenha um trombo lá dentro uma coronária obstruída. Mas, por isso que eu vou fazer o eco. Vou fazer o eco para quê? Para ver se tem uma alteração segmentar e fala, putz, tem mais uma coisa aqui para mim falando que esse paciente pode ter infarto. Então esse cara eu vou estratificar invasivamente, né? Então esse cara que a gente fica na dúvida, sempre vale a pena fazer um ecocardiograma, tá? Para ver se tem alteração segmentar nova. Vamos supor que esse paciente não curvou a terceira dosagem de tropa. Aí sim esse cara, mesmo com a primeira tropa alterada, ele pode ir para aquele algoritmo ali de avaliar o heart, avaliar se ele já está sem dor e fazer diagnóstico diferencial. Lembrando que tropa aumentada não é igual ao infarto, né? A gente pode ter tropa aumentada sem fazer curva, é o que a gente chama de injúria miocárdica, né? Injúria miocárdica crônica. O que causa isso? Hipertrofia ventricular, o cara que já tem doença renal crônica, pode ter um aumento de tropa ali, mas no curvou eu fico tranquilo, tá? Beleza. E se esse cara, eu fiz lá o ecocardiograma... Quem tem doença renal, normalmente tem uma tropa T aumentada, né? Isso. E a tropa I
não sofreria tanta influência assim da. Então, tem essa. Na verdade, na prática, cara, as duas podem estar aumentadas, o que a gente vê assim na prática. A troponina, tanto a T quanto a I, tanto faz qual que a gente vai dosar. A I, em geral, ela tem uma acurácia um pouquinho melhor, né, para esses pacientes com doença renal crônica, porém, na prática, assim, as duas podem estar alteradas e o que a gente mais valoriza é a curva. Então, assim, o cara chegou com dor para você, torácica, e tem uma disfunção renal. Aí você fez a primeira tropa, tá alterada. Beleza, espero que esteja alterada. Mas fez uma segunda dosagem de tropa e não curvou, isso daí eu posso atribuir a disfunção renal. Eu chamo de injúria miocárdica crônica, tá? Então, qualquer uma das duas pode estar alterada na disfunção renal, tá? E no serviço, assim, tanto faz CTAT aí, desde que seja ultrassensível, é o que a gente valoriza mais. É a tropa que tem mais acurácia aí pra gente avaliar os pacientes com coronária aguda, beleza? Aí, beleza, eu fiz aí o ecocardiograma, tem disfunção segmentar, ou a minha terceira dosagem de tropo curvou, o que eu vou fazer? CAT. Esse paciente já entra como alto risco. Agora, fiz o ecocardiograma no paciente, não teve alteração segmentar, não fez curva, e eu fiquei na dúvida, putz, é um paciente que tem um heart maior que 3 ali, fiquei na dúvida, essa dor tá meio esquisita tal, o que eu faço? Estratificação não invasiva. Aí eu posso fazer um teste não invasivo, seja uma angiotomo de coronária, posso fazer uma cintilo miocárdica com estresse ou um teste ergométrico. Lembrando que esses testes com estresse, eu tenho que esperar pelo menos 12 horas do início da dor e esse paciente tem que estar estável, sem dor, há pelo menos 12 horas para fazer esses testes. Agora, a angiotomo de coronária é muito boa, porque eu posso fazer paciente ainda com dor, o paciente que não fez 12 horas de dor, porque eu não faço nenhum estresse, eu só vejo a anatomia ali. Na angiotomo você vê score de cálcio. Não, a angiotomo de coronária é diferente, o score de cálcio é angiotomo. Em geral, o aparelho consegue fazer as duas coisas, só que para os pacientes no pronto-socorro, a gente faz a angiotomo de coronária, que é tipo um CAT não invasivo. Você vai avaliar a anatomia. Agora, o score de cálcio a gente pede para pacientes ambulatoriais, assintomáticos, para a gente tentar, por exemplo, paciente que a gente está ambulatorialmente, vendo com dislipidemia, por exemplo, a gente faz o risco cardiovascular do paciente. A gente quer saber se esse cara é alto risco, é baixo risco, intermediário risco, pelos critérios de Framingham, por exemplo. Aí a gente fala, putz, esse cara é assintomático, mas, putz, eu acho que esse cara pode ter mais fator de risco cardiovascular agregado, peço o score de cálcio. Se esse score de cálcio vier aumentado, eu reestratifico esse paciente para alto risco, por exemplo, e tem que dar uma estatina de maior potência. Mas o score de cálcio a gente não pede para pacientes que têm sintomas, tá? É só para os assintomáticos, beleza? E aí, beleza, essa é a primeira catástrofe aí. A segunda dissecção de aorta, que a gente vai usar o score ADD-RS. Esse score ADD-RS eu vou avaliar 3 coisas: fator de risco, característica do dor e o exame físico, né? Fator de risco, quem que é o cara que tem risco para ter dissecção de aorta? É o Marfan. Então, os pacientes com Marfan têm mais insuficiência aórtica, têm mais dissecção de aorta, eles têm alteração do colágeno, né? O paciente que tem história familiar de doença da aorta, ou tem uma valvopatia aórtica já, ou já fez alguma cirurgia de aorta prévia, né? Ou cirurgia valvar prévia aórtica. Ou tem um aneurisma conhecido de aorta, beleza? Todos esses pacientes têm maior risco de ter dissecção de aorta. O segundo campo que eu tenho que avaliar é a dor. A dor me convence, é aquela dor intensa, início súbito, lancinante, rasgando, que o paciente fala, que irradia por dorso. Se for, é uma dor que me convence. E por fim, o exame físico, que eu posso ter alteração de pulso, alteração de PA, uma sopro aórtico diastólico por insuficiência aórtica aguda, paciente com choque, disfunção neurológica, né? Que é tudo isso que a gente discutiu antes sobre as complicações da dissecção de aorta. Então, para cada grupo desse, o paciente pontua 1. Se ele tiver qualquer fator de risco, já pontua 1. Se ele tiver uma dor que me convence, pontua na dor também. Se ele tiver qualquer alteração no exame físico compatível com dissecção de aorta, também pontua 1. E aí, o meu score varia então de 0 a 3. Se o paciente tiver 0 ou 1 nesse score, ele tem uma baixa probabilidade pré-teste de ter dissecção de aorta. E aí eu vou usar o dedímero, assim como eu uso no TEP. O dedímero tem um alto valor preditivo negativo
para dissecção de aorta. Então, se eu tenho um dedímero abaixo de 100, eu excluo dissecção. 100 não, 100, de 500, desculpa. Então, abaixo de 500 eu excluo dissecção, acima de 500 eu peço angiotomo, angiotomo de aorta para avaliar a dissecção, beleza? E a DDRS de 2 ou 3 eu já tenho uma probabilidade pré-teste de dissecção mais alta e eu já vou para angiotomo direto, beleza? E por fim, o TEP, que é a terceira catástrofe aí mais comum. E aí como que eu vou fazer o raciocínio diagnóstico em relação ao TEP? Eu vou fazer o Wells ou o Genebra. Eu gosto mais do Wells, eu acho mais prático. E o Wells, o que eu vou avaliar? Critérios que tem, que vocês não precisam decorar, isso também pode avaliar nessas calculadoras que tem no celular. Mas basicamente, os critérios que mais pontuam, se o paciente tem uma clínica de TVP, ou seja, ele chega para você com dor na panturrilha, com edema de membros inferiores. E outra coisa que é mais subjetiva no Wells, que eu não gosto muito, é diagnóstico alternativo menos provável. O que é isso? O TEP é o meu diagnóstico mais provável, minha principal hipótese diagnóstica para esse caso. É o que está mais me convencendo de todas aquelas catástrofes torácicas. Se for, eu já pontuo 3. Só que isso é muito subjetivo, né? Tem casos que a gente fica muito em cima do muro. Nossa, será que isso aqui é TEP? Será que isso aqui é dissecção? Você não consegue ter toda essa certeza. Então esse critério aqui é o mais subjetivo de todos, né? E aí tem TEP, TVP prévios, que pontua 1,5, frequência cardíaca acima de 100, cirurgia ou mobilização nas últimas 4 semanas. E o que pontua menos é hemoptise ou ter um câncer ativo. Então a gente tem que procurar tudo isso e pontuar. E aí eu vou somar o meu score. Se o meu Wells for abaixo de 2, eu vou ter uma baixa probabilidade pré-teste de ser TEP. Entre 2 e 6, uma intermediária probabilidade de pré-teste, acima de 6, uma alta probabilidade de pré-teste. Se eu tenho uma baixa probabilidade de pré-teste, eu vou fazer o score de PERC. Esse score de PERC são uma série de perguntas que a gente faz, que inclusive é bem parecido com o Wells, não precisa decorar também, mas a gente abre a calculadora. E se o meu paciente tiver uma resposta, se ele tiver todas as respostas negativas para o PERC, né, eu vou para o dedímero. Mas se todas as respostas aí para o PERC forem positivas, eu excluo o TEP, tá? Se tiver pelo menos uma resposta negativa, eu vou para o dedímero, tá bom? E aí, os pacientes com intermediário probabilidade de pré-teste pelo Wells, eu já vou para o dedímero direto, não faço PERC. Qual que é a grande vantagem do PERC? Você consegue prescindir do dedímero para os pacientes com baixa probabilidade de pré-teste de TEP no pronto-socorro. Ou seja, se você tiver um PERC ali respondendo sim a todas as perguntas, né, e um Wells baixo, você já consegue excluir o TEP logo de cara sem pedir dedímero. Já, se você tiver pelo menos uma resposta negativa para o PERC, ou um cara com uma intermediária probabilidade de pré-teste para TEP, e você você já vai para o dedímero direto, né? E aí o dedímero você também usa o valor de 500, ou a correção pela idade para os pacientes acima de 50 anos. Se eu tiver um dedímero abaixo de 500, eu excluo o TEP com alto valor preditivo negativo, né? Agora o dedímero deu acima de 500, eu mando para o paciente para angiotomografia, tá? Ou, se o paciente tiver já um Wells acima de 6, ou seja, uma alta probabilidade de pré-teste, já vai para angiotomo direto. Lembrando que os pacientes instáveis na sala de emergência, a gente não consegue mandar para angiotomo, e esse paciente a gente vai fazer um eco à beira-leito aí para ver se não tem sinal de dissecção, sinal de TEP. E aí o TEP que a gente avalia pelo eco é a disfunção de VD aguda, né? Que é um sinal indireto de TEP, né? A gente não consegue ter certeza pelo eco que o paciente está com TEP. É só um sinal indireto aí de HP, induzido aí pelo TEP. E é isso, acho que matamos os principais aí. TEP tem uns epônimos legais. Manda ver. Corcova de Hampton, Percova de Hampton, sinal de Western Mark, que é de oligoemia, né? é oligomeia focal, né, no Focal. raio-x. São sinais que são bem difíceis da gente ver no raio-x, né? Pode ter um padrão S1Q3T3, mas ele é pouco sensível, não é mesmo? Ele é pouco específico para TEP. O padrão de S1 que é 3.3, o que ele indica? Que você tem uma sobrecarga de ventrículo direito. Ele mostra que você tem... Ele também é pouco sensível, porque nem todos os TEPs, eles levam a sobrecarga de VD. Só TEPs maiores. E quando você tem também um S1 que é 3T3, o que ele indica? Sobrecarga de VD. Eu posso ter sobrecarga de VD por exemplo, um cara DPO cítico que tenha também uma hipertensão pulmonar prévia, um cara que já tem uma IC
a mais avançada e tem uma disfunção de VD. Então, não necessariamente é o TEP que está levando esse 1Q3C3. Mas o que, que ele me indica num contexto de dor torácica aguda, com dispneia, que eu estou pensando em TEP? Um TEP importante, causando sobrecarga de VD. Né? Mas se eu tenho um TEP, suspeita de TEP, e não vejo esse sinal, não excluo, de jeito Mas nenhum. o principal sinal eletrocardiográfico do Taque. TEP vai ser ataque cardíaco sinusal. sinusal. Isso aí. É o sinal mais sensível de Matheus TEP. é clínico. Pô. Clínico. Eu Extremamente gosto bem de- lembrado. Eu gosto de clínica. E a Corcova de Hampton, já puxando aí, É uma área de isquemia pulmonar, né? Faz uma triangulação. triangulação. Mas também é raro da Periferia, gente ver, é. né? Esses Eu já são- esses vi são sinais na toma. hematológicos. Já vi na toma. No raio-x eu confesso que na prática eu nunca vi. Mas na toma eu já vi. Essa Corcova aí de Hampton. Boa. Legal. Legal, hein? Agora a gente vai voltar da plantão de Eu perto, tava olhando o Matheus. grupo aqui, tava me oferecendo sala verde, mas agora eu só pego sala vermelha. Legal. Tô Boa. preparado. Uma aula multidisciplinar de dor torácica aí. Com os Bom, insights do cirurgião. Resultado fantástico, hein? Muito Bom. legal aí, Vinícius, essa parceria que a gente fez. Magic Off Sim. Show de bola. Espero que a gente faça mais outras aí para disseminar mais conhecimento. Com certeza. Conte conosco sempre. Espero vocês no nosso estúdio também. E sabe o que eu tô mais. Vamos lá. Sabe por que eu tô mais seguro de pegar plantão agora? É, Porque mais vale você ter o telefone de quem sabe do que você saber realmente. E eu peguei o telefone aqui do Vinícius, então tô tranquilo pro plantão de hoje. eu também, quando era recém-formado, era todos preceptores, assim. Então, principalmente da card, né? Ah, esse eletro, você acha que tem supra? Acha que não tem? Era assim, Justamente. lógico. Emergências cirúrgicas também, ó. Fica, Botei meus contatos aqui. fica Papo de cirurgião. fica a vantagem de ser reumato das nossas urgências. Agora, se você não Não, souber não o que comum. é, Quem sabe o aí que você é, manda um pra ele, né? caso Aí estranho. manda pro Henrique. Raro do raro, viu? Ah. Raro do raro, mas acontece, viu? Acontece, né? Ó, já vi bastante em livro, mas nunca vi na prática. É, Do na quê? Crise prática, renal esclerodérmica. crise renal esclerodérmica, o que que a gente pega? Só para fazer o apontamento aqui, então. Crise renal esclerodérmica é uma exceção no uso do inibidor da ECA. A gente utiliza captopril em doses elevadas, por exemplo, 200 a 300 miligramas dia. Mesmo pacientes dialíticos por crise renal esclerodérmica ainda mantém o uso. E isso muito nefro olha de olho aberto e fica pensando, mas por quê? Quando a gente fala de crise renal esclerodérmica, tem que lembrar que é um padrão de microangiopatia trombótica relacionado à esclerose sistêmica. Em geral é um quadro mais precoce, tem alguns autoanticorpos mais associados, mas costuma fazer principalmente aspecto de MAT, né, de microangiopatia trombótica. Hipertensão pode fazer principalmente alteração da função renal, o Morina 1 que não costuma alterar tanto, mas tem que ser lembrado, paciente com espessamento cutâneo, nova disfunção renal e hipertensão. Top. É, meu, acho que tudo bem, né? Só pra gente fazer um Ok. adendo. Graças a Deus, eu vou operar uma vesícula daqui a pouco. É, Isso bom, aí. brigadão. Sempre bem-vindo aí. Você também, você é da casa. A gente tá, Vamos fazer outros podcasts. reforçamos, tá? A Agradecemos caneca aí. vai junto. Oh, presente. aí sim. Gostei. Top. Bom, até a próxima então, Até a pessoal. próxima. dá um Sigam like aí, aí. emergência sim, emergência.sim, vamos deixar na descrição também, né? Vai ser um post colaborativo também, né? Então, Grupo Magic Off, para quem não conhece, Emergência Sim, a parceria aí disseminando conteúdo de alto nível, né? E Elevando papo aí de cirurgião também. papo cirurgião também. É, isso aí. Boa, tamo junto. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até.